Recentemente chegaram muitas pessoas novas no canal e que buscaram entender por que as minhas filhas não moram comigo. Eu já falei sobre isso aqui no canal e eu decidi contar pra vocês, porque cada vez que eu olho pra essa história e reflito sobre essa questão das minhas filhas morarem com o pai, eu vejo de um ângulo diferente. E recentemente também eu postei algumas fotos de quando elas moraram comigo, porque elas moraram anos comigo antes de morar com o pai. E muitas seguidoras falando, nossa Dani, que legal, né? Não sabia desse contexto, você nunca mostrou nada a respeito disso, que legal ver as meninas pequenas, vocês juntas e por aí vai. Foi muito bom você ter dividido esse momento, que eu acho que eu nunca dividi essa parte. E tem seguidoras aqui que já são antigas, de outros canais, que acompanharam essa minha rotina morando com as crianças, né? Vivendo com as crianças, fazendo café da manhã com elas e por aí vai, porque eu já tô na internet há 9 anos, tá? Mas eu lembrei agora que eu tava tomando café, eu tô aqui tomando café caixa fria. Dá um oi. 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 Esse é o motivo que não tem mais goiaba, ó. Que além de eu gostar muito de fruta, eu tenho uma draguinha que adora fruta também. Quem que comeu as goiabas tudo? Eu. E olha como tá a minha casa, né? Oi, filha. Tá, já vou te ajudar. Ó, minha filha reclamando que a água tá fria. A sala ainda tá assim, ó, cozinha, a mesa no canto, tapete lá no canto e o jogo que a gente fez esses dias. Ai, hoje é dia de molhar as plantas também, ó. Tem planta pra molhar. Tripé no outro canto. Esperar. Ó, volta. Sete. Ó, meu filho. O meu filho não quer aparecer porque eu não quero, mãe. Eu não sou blogueiro. Eu não sou influencer. Vem aqui, passa. Então, pra quem chegou agora, só pra vocês entenderem, eu fui casada com o pai das minhas filhas, que não são filhas do meu relacionamento anterior. A filha do meu relacionamento anterior é a Alexia, a minha primeira filha, que faleceu. Então já tem vídeo aqui no canal onde eu conto a minha história com a Alexia há 17, 18 anos atrás. E depois que eu perdi a Alexia, né, depois que a Alexia morreu, 5 anos depois eu casei, tá? E tive 2 filhas, a Caroline e a Sophie. Quando a Sophie completou 4 meses, ela era bebezinha, a gente se separou. E a Caroline, ela sempre teve, a Caroline é a mais velha, de 13 anos, ela sempre teve uma ligação muito forte com o pai. E desde que ela fala, desde que eu vejo ela falar e colocar pra fora o que ela sente, ela sempre falava sobre ir morar com o pai dela. Desde muito pequena, ela sempre falava desse desejo de morar com o pai, dessa vontade de morar com o pai. E o pai dela sempre dizia, nossa, a gente fez uma filha pra cada um, né? Porque a Sophie, ela era muito grudada comigo e a Caroline tinha esse desejo de morar com o pai. E aí, com 4 meses, a gente se separou e ele ficou com o papel de pegar as crianças, um final de semana sim, um final de semana não. Então, ele ficava 12 dias na casa dele, depois de 12 dias, ele pegava elas no sábado e levava elas no domingo. Depois que eu comecei a fazer faculdade, ele começou a pegá-las na sexta e devolver no domingo. Mas assim, por anos, ele pegava elas no sábado e levava elas no domingo. E aí, isso dava um total ali de 4 dias no mês. Então, a cada 12 dias, um final de semana, elas passavam com ele. E ele também pagava a pensão delas, nesse período que a gente estava separado. E nas férias, era metade das férias para cada um. Então é assim que hoje naturalmente é dividida essa questão, né, de pai, mãe e por aí vai. E aí nesse tempo, né, de divórcio da Sophie, dos 4 meses até os 7 anos, que foi quando elas foram morar com o pai, eu fiquei dos 4 meses da Sophie até os 7 anos da Sophie. E a Caroline já estava com 10 anos quando elas foram morar com o pai. Então tem mais ou menos aí uns 3 anos que elas moram com o pai, tá? E isso aconteceu a partir de um processo de autoconhecimento, onde eu estava trabalhando trocas em desequilíbrio. Eu estava... Gente, e antes de que vocês falem alguma coisa, tá? Eu não sou feminista. Antes que vocês venham, ai meu Deus, né? Lá vem ela. Eu respeito também quem é,
mas eu não faço parte dessas caixinhas, tá? Isso aqui são processos meus, de questões pessoais minhas. E naquele momento da vida, quando eu me divorciei, eu já contei aqui, que eu queria mostrar que eu tava bem. Então, assim que a gente se separou, eu fui lá, comprei um carro, eu vivia muito nessa questão do ego, assim, eu queria mostrar que eu era fodona, que eu dava conta de criar 2 filhos sozinha, que eu era super independente, enfim. E aí logo depois eu quebrei o meu negócio de confeitaria. Nessa época eu fazia doces pra vender, eu fazia bolos de pasta americana pra aniversário, casamento, fazia brigadeiro, beijinho, doces finos, macarrons. Eu era confeiteira quando eu separei, eu não trabalhava com internet, não era youtuber, terapeuta, nada nesse sentido. Meu universo confortável era a cozinha, enrolando brigadeiro, enrolando docinho pra vender. Então era assim que eu sustentava minhas filhas. Só que em determinado momento eu passei por um grande desafio, cometi vários erros financeiros, gastei mais do que eu podia, e veja bem, né? Vocês dizem que quando eu falo de coisas parece que eu tô diminuindo as pessoas. Eu tô falando de mim, né? Eu não tô falando mal de mim, eu tô falando exatamente o que aconteceu. Eu comprei mais do que eu podia, eu gastei mais do que eu podia e eu não tinha organização financeira, o dinheiro do doce era o dinheiro da casa, a Carol também precisou fazer uma cirurgia que foi feita de forma particular. Enfim, eu cometi vários erros financeiros e eu acabei quebrando o meu negócio de confeitaria. E nisso eu tava com as 2 pequenas, né? Passando bastante dificuldade porque eu quis dar vários passos maiores do que a minha perna. Então, durante todo esse período que elas eram pequenas, elas ficaram comigo. Aí foi nesse período que eu comecei o processo de autoconhecimento, comecei a trabalhar pela internet, porque uma não tinha vaga na creche e eu não tinha com quem deixar elas, né? Então não tem essa rede de apoio de mãe, meu pai tá preso, então minha avó já mora em outro estado e eu tinha que me virar com as 2 pequenas. Então uma tava na creche, a outra não tinha vaga na creche e não tinha nenhum ano de idade. Eu precisava continuar trabalhando, mas em casa, né, para poder ficar com elas. E foi quando eu decidi fazer internet para poder estar em casa com elas, para poder cuidar delas, para quando não tivesse aula, enfim, eu poder estar junto. Depois a Sofia conseguiu vaga na creche, por aí vai. E nesse movimento, né, de criar elas, foi até os 7 anos, quando eu estava num processo de autoconhecimento, refletindo sobre trocas em desequilíbrio. Meu primeiro movimento nessas trocas desequilibradas vieram por conta de um canal que eu tinha e por conta das vendas. Eu sentia que eu entregava bastante, eu sentia que eu produzia muito, mas eu sentia que eu não recebia na mesma proporção que eu entregava. Então era a sensação de que eu dava e recebia menos. E aí eu comecei a olhar, porque quando a gente resolve uma falta, nunca, às vezes, ela tá conectada somente à vida financeira, né? Tudo tá interligado dentro da nossa vida. E foi quando eu decidi olhar pra nossa relação e eu comecei a refletir. Eu falei, caraca. E até aquele momento, assim, eu achava ele um ótimo pai. Eu falei, porra, ele é um baita pai, porque ele paga pensão. Ele pega as crianças, a cada 12 dias elas passam um final de semana com ele, elas ficam 4 dias do mês com ele, e nas férias elas passam metade das férias com ele. E eu olhava pra ele e dizia, cara, ele é um pai muito foda. Só que quando eu comecei a avaliar sobre trocas em desequilíbrio, de dar e receber, eu comecei a olhar pra essa situação de um jeito diferente. Eu falei, caraca, durante 26 dias no mês, eu tô aqui com elas, lavando, passando, cozinhando, contando história, montando mesa do café da manhã, fazendo o papel de mãe, enquanto nesses 26 dias ele tem tempo disponível para chegar do trabalho. Se ele quiser, ele pode dormir, se ele quiser, ele pode descansar. Ele não morava na mesma cidade também. Ele pode descansar durante 12 dias, ele pode trabalhar tranquilo, ele pode fazer hora extra, e eu não tenho essa escolha, eu não tenho essa liberdade de poder, sendo que as filhas não são só minhas, são nossas. E aí eu comecei a refletir que tudo bem se a pensão que eu recebia das crianças fosse suficiente para suprir todas as necessidades delas, eu ia entender. Mas eu também contribuía financeiramente para o crescimento delas, né? Então, eu também... Licença, gente. Eu também, a pensão não supria tudo e eu também tinha que colaborar financeiramente, ou seja, então nós temos 2 filhas, ele colabora financeiramente com a criação das crianças
Eu também colaboro financeiramente com a criação das crianças, porque eu também reponho, né, dou coisas que elas precisam para complementar. Nós dois estamos contribuindo financeiramente. Mas, e todas as outras necessidades que elas têm, emocionais, necessidade, né, de tarefa, de tudo, isso fica só pra mim. E aí eu comecei a ver que durante 26 dias no mês, ele podia jogar bola com os amigos se ele quisesse, e ele podia fazer hora extra e ganhar mais dinheiro. Ele tinha mais liberdade, enquanto eu estava ali com as nossas filhas e estava fazendo a maior parte da criação dos nossos filhos. Então, eu vi que aquilo ali tinha acontecido também, porque eu era essa pessoa que gostava de dizer, não, eu sou mãe, né, eu dou conta, eu queria minhas filhas sozinha. Eu gostava desse perfil de heroína, esse perfil de mulher fodona, de mulher independente, eu não preciso de ninguém pra nada, eu dou conta de tudo sozinha. E eu comecei a não querer mais ser a pessoa que dá conta de tudo sozinha. Eu comecei a querer equilibrar essa balança. E a Caroline já queria muito morar com o pai, sempre quis, desde muito pequena, morar com o pai. Foi quando eu propus, né, a gente conversou em família sobre guarda compartilhada. E eu falei que eu estava disposta a ir para a cidade dele pra gente fazer a guarda compartilhada. Então, metade do mês as crianças ficavam com ele e metade do mês as crianças ficavam comigo. E cada um supria as necessidades financeiras como já acontecia. Então, a gente já tinha essa divisão financeira, isso já era o que acontecia. Mas eu também queria ter a mesma liberdade que ele tinha e possibilidade, inclusive, de trabalhar e de dar conta das coisas, porque eu tinha que trabalhar com 2 crianças pequenas, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar internet. Eu não tinha um pai para ligar, ai pai me ajuda. Não, eu tinha que dar conta com 2 crianças pequenas, sem babá, sem nada. Então eu falei, bom, eu quero dividir porque é nossa responsabilidade, né? E a gente cresceu ouvindo que filho é da mãe. E tem um monte de mãe aí se virando nos 50, com uma vida extremamente, às vezes, puxada, desafiadora, enquanto a outra parte, que também é responsável, pode viver aí de uma forma mais leve e mais tranquila. E aí foi quando eu propus a guarda compartilhada para que elas também tivessem essa presença paterna que me faltou. Já contei que eu conheci meu pai, já tinha 15 anos e eu sinto falta, eu acho que fez muita falta ter essa figura paterna, essa figura de proteção. E eu queria, né, que elas também tivessem essa oportunidade de viver pai, de ter essa segurança de pai, para não ser essas mulheres futuras fodonas que tem que se proteger e tal, que isso muitas vezes vem de uma falta de pai. E aí nessa conversa, quando eu chamei ele para conversar sobre a guarda compartilhada e que eu estava disposta a mudar de cidade pra gente criar as nossas filhas junto, de maneira equilibrada e justa para todo mundo, ele olhou pra mim e falou assim, Dani, eu acho que tu já fez a tua parte, né? Eu acho que tu já, nesses 7 anos que a gente tá divorciado, tu tá aí com as 2 e querendo ou não, né? Fiquei ali na fase que elas eram muito pequenas. E agora tá na hora de eu fazer a minha parte. Então, nesses 7 anos, tu aí trabalhou, ficou com elas em tempo integral e tal. E eu acho que agora é a minha vez. Então vamos fazer o seguinte, já que tu ficou com elas 7 anos, né, cuidando e se dedicando, abrindo mão de trabalho muitas vezes para poder estar com elas, agora eu fico com elas 7 anos, a gente só inverte os papéis, eu fico com elas 7 anos, você paga a pensão, você pega elas a cada 12 dias, nas férias de julho metade para cada um, nas férias de dezembro metade para cada um. E depois dos 7 anos, a gente vê o que elas querem e aí a gente vê se elas querem continuar aqui, se elas querem ir contigo e o que elas vão fazer. E aí a gente, né, trouxe isso para as crianças, a Caroline, obviamente, ficou muito feliz. A Sophie resistiu um pouquinho no começo, mas depois ela decidiu que queria ir, não, mãe, quero ir. E tal, foram super empolgadas, eu tenho vários vídeos, eu disse, eu vou gravar esses vídeos pra quando vocês crescerem, vocês lembrar e ver como vocês estavam antes de morar com o pai de vocês. Elas estavam dançando, ai, que nós vamos morar com o pai, que não sei o que e tal. E aí ele disse, pelo menos assim, fica justo pra todo mundo, né, porque agora é a tua vez de trabalhar, é a tua vez de conquistar as tuas coisas. E agora eu vou fazer a minha parte.
E assim foi, né? Elas... Ai, é difícil lembrar desse dia. Elas foram morar com o pai e a gente fez tudo bonitinho, judicialmente falando, a gente assinou os papéis, tudo bonitinho, e elas foram, né? E no começo foi bem desafiador, assim, foi um vazio muito grande, é muito estranho, porque desde que elas eram pequenas eu estava o tempo inteiro e sempre fui uma mãe muito presente. Eu não era uma mãe que saía e deixava minhas filhas com os outros pra eu sair, mesmo sendo solteira. Eu não era uma mãe que ficava sempre arrumando coisa pra fazer, então sempre tava com elas. Eu era a mãe que contava história pra dormir, eu era a mãe que jogava Uno, eu era a mãe que jogava o colchão no chão pra gente assistir Harry Potter sei lá quantas vezes, Frozen e tudo que tem direito. Então eu tinha ali uma rotina e botava o café da manhã, tudo bonitinho, picava fruta pra gente tomar café da manhã juntas. Na pandemia eu estava com elas ainda, morando com elas e fazendo amarelinha pra gente brincar. Então eu sempre tive essa preocupação de ser uma mãe presente, tanto que minhas filhas não tinham celular e pra poder realmente brincar, né? Então brincar de boneca, desenhar, então não tinha essa, fica no celular pra eu fazer as coisas, não tinha celular, né? Era realmente as brincadeiras mesmo ali de boneca, de tudo, da vida sem telas, né? Então foi bem desafiador no começo e claro, o ser humano é adaptável, a gente vai se adaptando, mas à medida que o tempo ia passando, hoje elas têm uma vida que elas são muito felizes, assim. Minhas filhas gostam de campo, de vida de campo. Então, no quintal delas tem galinha, elas gostam de pegar o ovo da galinha, os ovos que elas comem é da galinha do quintal delas. Elas têm gato, elas têm hamster, elas têm cachorro. A Sophie me pediu um porco de presente e a Caroline me pediu uma cabra. Então elas gostam dessa vida mais de interior. E eu sou a pessoa da cidade, né? Então, enquanto eu tava sonhando com morar em São Paulo, em centro de Balneário, elas estavam sonhando, né, com morar num lugar menor e, enfim, é gosto, né? É pessoal, assim. E o tempo foi passando, já tem 3 anos que elas moram com o pai. E que a gente tá nessa configuração. Recentemente a Sophie teve um pequeno surto que queria voltar a morar comigo e eu falei que tá tudo bem, porque ela, apesar da gente ter feito esse acordo, a minha casa e a minha vida sempre vai estar aberta para elas. Então elas sabem que a qualquer momento que elas quiserem, elas podem voltar, que eu vou reorganizar a minha vida para cuidar delas, porque elas são minha responsabilidade. Se eu não tivesse compromisso com elas, com certeza eu já teria ido pra fora, fazer intercâmbio, realizar alguns sonhos que eu só vou realizar depois que elas forem de maior. Então tem algumas coisas nesse momento da minha vida que eu renuncio porque eu escolho fazer a minha parte com elas, até porque botei no mundo e eu sei o que é procurar uma mãe e não saber onde encontrar. Então minhas filhas, elas sabem onde me encontrar. E o muito interessante, assim, que nesse processo algumas pessoas ficaram contra mim e é muito louco porque eu faço a mesma coisa que o pai delas fazia, só que como eu sou mãe e como eu sou mulher, eu sou muito mais apedrejada, eu sou muito mais do que o pai que paga pensão e pega no final de semana, ele é um ótimo pai. A mãe que faz a mesma coisa, ela é uma péssima mãe. Então é muito louco ver como a nossa sociedade é quando a gente olha alguém fazendo a mesma coisa, só que só porque tem um sexo diferente, tem um peso diferente, essa coisa da maternidade, a pessoa critica. Aí tem gente que fala assim, ai, mas agora tá bom, né, sem os filhos e ele lá. Mas eu fiquei 7 anos com minhas filhas, a Caroline 10, né, a Caroline já tinha 10 anos quando foi morar com o pai. E aí a pessoa, tipo, ah, não, né, porque o filho, ele tem que ser da mãe. E hoje, na verdade, elas moram com o pai porque elas querem. Hoje elas moram com o pai porque elas querem. A Sophie teve esse surto, mas aí depois ela voltou atrás porque elas gostam muito dessa vida do campo. Elas gostam muito dessa coisa dos bichos, da cidade pequena, né, uma cidade que tem mais verde, enfim. Mas elas sabem que a qualquer momento que elas quiserem, elas podem voltar. Inclusive, esses dias eu falei pra minha amiga Lara, né, que eu tava co-criando, pensando no meu próximo cenário, e eu tava me imaginando nesse lugar que eu tava morando, e nessa minha visão, elas moravam comigo. E eu digo, nossa, ia ser tão gostoso se isso realmente acontecesse, mas eu acho que o amor, ele é ninho. Eu tenho muito essa coisa, assim.
Eu amo minhas filhas e eu não sinto mal porque eu não me sinto assim, ai, porque eu sou uma péssima mãe porque elas querem morar com o pai. Nesse momento, eu não consigo me sentir uma pessoa ruim porque elas querem morar, porque não é uma competição de quem é melhor ou de quem é pior, sabe? Não é uma guerra de braço, é uma questão assim, nós dois estamos aqui para elas, para todas as necessidades que elas tiverem. Então eu participo quando tem apresentação na escola, eu vou, a Sofia teve ano passado, eu fui assistir a apresentação com as professoras, eu busco elas na escola. Quando tem questões para resolver, a gente resolve junto. Já aconteceu delas vir no final de semana, a Sofia passa mal, levar pro pronto-socorro, aí eu ligo, olha, Sofia passou mal, assim, assim, assado, tem esse remédio para tomar, eu mando. A gente não é melhores amigos, tá? A gente não tem uma relação de amizade, eu e o pai das minhas filhas, mas eu respeito a hierarquia pai. Ele respeita o meu território mãe, então quando elas estão comigo é minha casa, minhas regras, e quando elas estão com ele é a casa dele e as regras dele, e ninguém invade o território de ninguém e ninguém tira a autoridade de ninguém, porque os dois são importantes, né? Os dois são pai e mãe, então a gente tem isso assim. Então agora, Carol teve problema no celular, a gente tá vendo a questão para resolver a questão do celular junto. Carol agora inventou, ai mãe, eu quero fazer intercâmbio, você pode fazer intercâmbio comigo? Você pode ir comigo, viajaria comigo para eu fazer intercâmbio? Daí eu falei, tá, mas e a Sofia, né? Então, tipo, eu tenho 2 filhas, então sempre fico com o coração assim dividido. E a gente se entende super bem. Eu sei que não é a família padrão, do padrão social do que a gente foi ensinado e de como as coisas devem ser, mas o fato é que isso funciona pra gente. Se ali na frente eu vou ter algum problema, se minhas filhas, sei lá, se a gente não vai conseguir cultivar essa relação que a gente tem, só o tempo vai dizer se foi um erro permitir que elas fossem morar com o pai. Só o tempo vai dizer. Mas o que eu acredito é que tem muito pai, muita mãe que às vezes convive com os filhos todos os dias e são pais agressivos, são pais que às vezes não têm tempo para os filhos, são pais que às vezes não cultivam esse relacionamento que eu vejo que a gente tem enquanto família, né? A gente tem essa relação de família, assim. E aí eu não sei dizer pra vocês, né, daqui a 7 anos, não, acho que tem mais 3 anos e pouco que elas vão ficar com ele, se elas vão querer voltar. E o que eu acho também, por exemplo, elas gostam de vida mais de interior, que é a vida que elas vivem. E eu também acho que quando se é criança, a criança ela tem necessidades diferentes do adulto. Então, eu sentia que eu nunca conseguia suprir as necessidades delas, de duas, enquanto pequenas, né? Então, ali a parte da fralda, elas ficaram comigo nesse período todo. Mas eu não tinha mais pessoas pra nutrir elas. Era eu e elas. A minha avó morava em outro estado, então eu não tinha uma família. Lá, eles são muito família, né? O pai delas, eles têm um valor de família muito grande. Então lá elas têm o pai, elas moram só com o pai, que vocês perguntam isso, ele mora com a mãe dele? Não, ele mora sozinho com elas. Então moram os 3 na casa e a mãe dele mora na mesma cidade. Então a avó, né, a mãe dele é uma avó muito presente, os primos, os tios, as tias, elas têm essa rede, essa família que troca no WhatsApp, que liga no aniversário, que leva pra passear, que dá presente. Eles têm esse espírito de família e isso nutre muito elas. Então eu sinto que toda essa abundância de relações eu não posso oferecer para elas. E eu sinto que elas têm isso lá na casa dele, com a família dele, porque eles são muito acolhedores, até comigo, assim. Qualquer coisa que eu precise, nos momentos de perrengue ali, a gente já tava separado, quando eu quebrei meu negócio de confeitaria, a mãe dele falou, Dani, vem pra cá, né, tira uns dias pra te esfriar a tua cabeça, passa um tempo, porque lá é bem tranquilo, assim, né, vem pra cá. A tia dele também me ajudou, quando eu fiquei sem luz, eu dormi com as crianças na casa de uma tia dele, que falou, não, vem pra cá, né, a gente tava com a luz cortada e tal, ela fez uma caminha pra gente na sala e eu fui dormir com elas lá na casa dessa tia dele. Então até a própria família dele, pra ver como eles são família, assim, foram pessoas que me acolheram muito, assim, sempre. Então eles têm esse senso de comunidade, esse senso de troca e tal, e isso nutre muito elas. E quando se é criança, eu acho que a criança ela precisa disso, precisa dessa troca, precisa de atenção, precisa de brincar. As minhas filhas estão jogando, elas querem que eu veja elas jogar, porque para criança é importante a gente ver eles fazendo o que estão fazendo.
Então, eu sinto que elas têm essas necessidades. Mas à medida que elas crescerem, eu acredito que as necessidades podem mudar um pouco. Pode ser que elas sejam para sempre essas pessoas que têm o perfil de sítio, né? De gostar de morar no interior, de ter bicho e por aí vai. Pode ser. E se elas são felizes nesse contexto, cara, tá tudo bem. Eu acho que o amor de verdade não é a gente querer que os nossos filhos seja do jeito que a gente quer, mas olhar para os nossos filhos como um indivíduo e respeitar quem eles são, né? Então, por exemplo, eu sou empreendedora, mas esses dias a Carol falou, ai mãe, eu acho que eu vou ter que fazer uma faculdade e tal, e tá tudo bem. Se a Carol quiser trabalhar de CLT, a gente vai fazer o melhor currículo e eu vou ajudar ela a trabalhar de CLT e encontrar o emprego dos sonhos dela. Se quiser empreender, eu vou ajudar a empreender. Eu não quero que as minhas filhas sigam o caminho que eu segui. O que eu posso fazer é ensinar e dizer que existem várias possibilidades, mas a decisão e aonde elas vão ser felizes, isso é uma escolha delas. E eu vejo que elas são muito felizes tendo essa vida de hoje. Mas eu acho que quando elas crescerem, eu acho que elas vão ter outras necessidades, além dessa coisa da família, do abraço, dos passeios com a família. E elas vão querer outras coisas, elas vão querer outras experiências, como a Carol começou a falar agora do intercâmbio, por exemplo. E aí talvez faça mais sentido morar na cidade, né? Porque eu sou a garota da cidade, eu gosto da cidade, não nasci para viver no campo, não gosto da vida no interior, assim, não é pra mim. Então, mas à medida que cresce, eu acho que vai vindo outras vontades, assim como ela falou, por exemplo, do intercâmbio, né? E aí faça sentido elas vir morar comigo para viver outras coisas, fazer aula de outro idioma, né? A Carol já tá aí aprendendo inglês, a Sophie mais ou menos, né? A Sophie mais da arte, a Carol já é mais da cabeça, a Carol é de xadrez, agora ela tá fazendo um curso de robótica, que ela foi uma das 3 selecionadas na escola toda para fazer curso de robótica e tal. Então ela é muito, 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 muito inteligente, assim, ela tem uma capacidade de raciocínio, tipo, né, estratégica, assim, muito boa. A Sophie tem uma espontaneidade, assim, uma arte, uma coisa uau, assim, e eu sou suspeita a falar, né? Eu tenho filhas maravilhosas, minhas filhas são super educadas. Eu nunca fui uma mãe, assim, que eu precisei falar 536 vezes pra escovar o dente, pra ir dormir. Assim, não é aquela coisa de casa, de grito. Então, eu tenho muito orgulho, essa é a verdade. Eu tenho muito orgulho das nossas filhas. E eu nem digo minhas, assim, porque a criação delas... Claro que por 7 anos ali elas estavam em tempo integral comigo. E isso era uma coisa que a família dele elogiava muito, assim. Nossa, como ela deu uma boa educação para as filhas, assim, como são educadas. Essa coisa, né, de não chegar na casa dos outros, mexendo nas coisas, abrindo geladeira, essas coisas que pra mim são falta de educação e que a gente ensina de casa mesmo, né? Mas hoje eu diria que é um contexto, acho que todo mundo contribuiu para a educação delas, tanto o pai delas, que ele é mais firme do que eu sou coração mais mole, ele é mais firme e ele é um ótimo pai, sim. A avó, as primas, as tias, eu acho que todo mundo contribui para que elas sejam quem elas são, e tem muitas outras pessoas que vão entrar na vida delas e que também vão contribuir. Eu não acho que eu sou a única pessoa que vou, meu Deus, dar as regras para elas crescerem lindamente, assim. Eu acho que todo mundo que faz parte da convivência delas, professores, amigos, a gente ensina, né, sobre amigos, sobre escolher bem, mas todo mundo contribuiu também hoje para que elas sejam essas crianças educadas e que dão muito orgulho pra gente, assim. Então, eu tenho muito orgulho das minhas filhas. E eu não sei, né, se ali na frente elas vão querer voltar. A Sophie depois voltou atrás, como eu disse pra vocês. Eu já tava até vendo questão de escola, tudo pra ela, mas ela, não, mãe, vou ficar. E aí decidiu ficar lá com a irmã. Pode ser que elas nunca voltem. Pode ser que elas nunca voltem. Mas se elas estiverem felizes e se elas estiverem se sentindo amadas onde elas estiverem e se elas estiverem sendo respeitadas, eu vou sempre apoiar, porque eu acho que esse é o papel dos pais, né? A gente quer que os nossos filhos fiquem bem, ainda que sejam longe da gente, porque os filhos foram feitos realmente pra sair do ninho. Se não sair do ninho, tem alguma coisa errada. Não tá certo. Então, é isso, né? Eu sigo aqui
tentando dar o meu melhor como mãe, dentro desse contexto que a gente vive, e eu vivo bem com isso, apesar de ter me emocionado agora. E elas estão bem também, e vivem bem, vão super bem na escola, são um pouco exigentes, né? A Carol esses dias mandou o boletim, e aí ela tava triste, né? Porque ela tirou 7,5 em ensino religioso. E eu falei, minha filha, olha todo o resto. Ela só tinha 9,5 e 10 no boletim. Ela tinha 7,5 no ensino religioso. Ela olhou pra esse, né? Falei, minha filha, celebra. Olha, você tirou matemática 10, você tirou, sabe? Então, ela né, mãe? Eu falei, vamos celebrar todo o resto, porque esse 7,5 ele some perto das outras notas, né? Então, a gente tem essa relação, sempre que a Sofia tem uma questão com amizade, que ela tem alguma questão na escola, ela me chama pra conversar, ela pede conselho, ela pede opinião. Mãe, o que você faria? Mãe, aconteceu isso na escola, o que você acha? Então eu me sinto, apesar de ser criticada, né, por isso, pelas escolhas e pelo o contexto que é a nossa família, eu me sinto uma mãe presente, eu me sinto uma mãe participativa na vida das minhas filhas, e tudo que eu faço também é pensando nelas. Então tudo que eu trabalho e conquisto é pensando nelas. E a gente vive bem assim, né? A gente se entende assim. Então é por isso, hoje elas moram porque elas querem, e eu não me sinto menos. Eu entendo que lá elas têm muito mais abundância de troca, de relações, de amor, do que se elas morassem as duas aqui comigo, né? Mas talvez um dia, como eu disse, as necessidades mudem e elas queiram vir, né? Elas queiram voltar. E é isso, né? Hoje eu tava até falando com uma mentorada minha, que é da Austrália, acordei cedo, porque a gente tem esse fuso ali de 12 horas, né? Aí eu falei da Carol que quer fazer intercâmbio, eu falei, bom, de repente, se a gente convence a Sofia a fazer intercâmbio também, já vamos nós três fazer intercâmbio e nós três aprender outra língua, porque daí eu posso, é o sonho de todo mundo, né? Eu tenho muito esse sonho de fazer intercâmbio. Eu só não vou porque eu não vou ficar 3 meses sem ver minhas filhas. Eu nunca fiquei sem ver elas. Mesmo quando eu morava em São Paulo, nos meus 12 dias, eu sempre vinha pra Santa Catarina, eu alugava uma casa e ficava com elas numa casa, ou levava elas pra um hotel. Então eu nunca arrumei uma desculpa assim, eu tô em São Paulo e eu não posso pegar elas esse final de semana. Não, na quinta-feira eu já vinha pra Santa Catarina e pegava elas na sexta, levava, e na segunda voltava pra São Paulo. Ficava em São Paulo 10 dias, depois vinha pra Santa Catarina, então eu nunca falhei com elas, nunca arrumei desculpa, então sempre procurei fazer a minha parte, né? E é isso, é assim que as coisas por aqui, nesse momento. Se em algum momento mudar, eu atualizo vocês, mas o mais importante pra mim é que elas estão felizes, elas estão com saúde. Eu adoro ouvir, elas mandam foto do gato e da vida que elas têm lá, que eu não seria feliz, né, nessa vida de campo, e eu acho que talvez elas não seriam também tão felizes aqui. E isso não é sobre mim, não é uma coisa assim, porque elas não gostam de mim. Gente, isso é coisa de quinta série, né? Tipo assim, eu não tenho isso assim, porque vocês preferem o pai de vocês do que eu. Cara, não é uma competição. Eu acho que família é união e não separação, cabo de guerra, sabe? Eu só penso assim, que bom que elas têm um pai pra contar, que bom que elas têm essa figura paterna, que bom que elas têm uma mãe pra ligar, mãe vai ter passeio, mãe tem que comprar não sei o que, né, o material escolar também, aí sou eu que compro, eu compro o material escolar, ele compra a mochila da escola no começo do ano, então a gente divide as coisas assim desse lugar. Agora nas férias elas vêm, quando elas precisam trocar final de semana porque elas têm compromisso, a gente troca, e aí a gente se entende, né? Mas é isso, gente, eu acho que estão atualizadas, sinto muito por quem não entende, por quem gosta, né, e tem essas crenças com relação à família tradicional, mas dentro da nossa relação de separação, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, e pra gente isso tá funcionando, tá? Não é uma regra, mas pra gente funciona muito bem, certo? Então é isso. Dúvidas a respeito desse assunto? Eu acho que dessa vez eu falei tudo que precisava. Vocês deixem aqui nos comentários. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.